estava bom, mas às vezes ficava pequeno para você. Não, tranquilo. O óculos hoje tá bom. Obrigado, Kelly. Obrigado, professor. Alô. É isso, de nada, é nozes. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos sim. Tá. Já estou apanhando um pouco. Vamos lá. Você ainda está no primeiro slide, né, professor? Estou vendo aqui. Estou no primeiro slide, estou no primeiro. Eu só estou... Tá legal, beleza. Só estou vendo aqui para... Vocês estão vendo o slide inteiro, né? Só para confirmar. Sim, eu estou. Sim, professor. Não aparece nenhuma tô vendo. tela no meio. Aparece uma tela no meio ou não? Não, né? A capinha do livro tá do lado, para mim, aqui do lado esquerdo. Esquerdo, ainda bem. Não, mas não tem nenhuma tela preta no meio, não, né? Não, tá a capa do... Tá a tela mesmo, né? Tá bom. Da tela mesmo. Tá. Agora mudou, né? Mudou. Mudou. Meu prezado aluno, chegamos à última sessão do livro. É isso aí, então vamos Para lá. mim aqui não mudou, não, tá na mesma. Vou esperar um pouquinho para ver se... No meu tem um quadradinho onde está escrito slide. Se eu puxar, ele muda também sozinho. Eu também tenho essa opção. Tem slide de 1 a 27, né? 1 e 27, né? Isso. Eu também tenho essa opção de eu mudar. Mas não vai mudar. Não, sim, que você mudou aí, para mim ficou no mesmo, tá? Eu não... Tá. Então ele não está mudando aqui, então. O 2 não foi agora. Não foi o 2 para você. Deixa eu... Todo o movimento que o senhor está fazendo, ele está mudando, professor. Tá. Para mim aqui está no 1 ainda. E para os outros colegas, como estão? Para mim está mudando conforme você vai fazendo a alteração aí, prof. Agora está no segundo slide. No 2, né? Agora está no 2. Professor, consegui aqui. Eu tive que repassar para você, entendeu? Parece que estava como se eu fosse você mudando, né? Tá. Isso, agora sim, agora tô acompanhando. Então estamos lá, no primeiro, né? Vamos lá. Eu preciso ver como... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa tela da frente. Então tá, vamos lá. Então, eu peguei lá do livro, né? E aí ele traz, na primeira parte, ele fala isso, né? Chegamos à nossa última sessão, a gente está na 4.4, né? Ao longo do tempo, a gente estudou diversas técnicas e conteúdos relacionados à análise de investimentos e fontes de financiamento. Então, a gente viu vários índices, várias formas de calcular, e aí é uma bagagem que a gente tá levando aí, né? Aí que ele comenta também que, dentre outros conhecimentos, várias técnicas de análise econômica de investimento, cada uma delas com seu critério de decisão e suas vantagens, pontos positivos e também suas fragilidades, né? Então, nas duas últimas aulas, ainda a gente fez bastante essa comparação de fragilidade aí tudo mais dos índices aí, né? Quer dizer, é sempre naquela linha da gente não trabalhar apenas com um índice, né? A gente trabalhar com mais índices, né? Então, esse é o ponto importante. Comparado 2, 3 índices para que ajude a avaliação por completo, né? Então, o que a gente vai fazer agora nessa última aula, né? A gente vai ter um investimento e a gente vai ver um exemplo para calcular três índices
e ver se esse investimento ele é aceito pelos 3 índices, se o nosso projeto é aprovado indo pelos 3 índices, né, que é o valor presente líquido, que é o VPL, a taxa interna de retorno e o índice de lucratividade. Então, vamos ver o que ele aponta para a gente, né? Então, ele apresenta que um projeto de investimento é economicamente atraente quando o valor presente líquido é maior ou igual a zero. A gente fez isso a semana passada, ou retrasada, né? Então, a gente tem o investimento, tem os valores da entrada de caixa, né? E aí a gente pega todos esses valores e traz ele para o valor presente, e ele comparado com o valor do investimento, ele tem que ser maior ou igual a zero. Se for menor, o nosso projeto, aquilo que a gente vai receber de retorno do nosso projeto não está pagando o investimento inicial. Por isso que ele fala que tem que ser maior ou igual a zero, né? Aí também tem a taxa interna de retorno, né? Tem que ser maior do que a taxa mínima requerida, né? Então a gente comentou bastante também sobre a taxa interna de retorno, que o quê? O investidor busca-se fazer algum investimento onde o retorno seja maior do que colocar numa aplicação financeira, que aí seria a taxa mínima requerida, que é o custo do dinheiro. A gente viu essas situações também, né? E também, o outro índice, que é o índice de lucratividade, ele tem que ser maior ou igual a 1 para que o projeto seja aprovado. Então, a gente tem aqui 3 pontos, né? E a gente vai ver se esse projeto que nos é passado entra dentro dessa linha aí de o VPL maior ou igual a zero, a taxa interna de retorno maior que a taxa requerida e que o índice de lucratividade seja maior ou igual a 1. Então, são 3 fatores importantes que vocês podem usar no futuro quando forem fazer uma tentativa de apresentar um projeto. Vocês podem usar esses índices, né? São bem simples de calcular. Vocês podem até deixar aí guardadinho o capítulo 4.4 aí do livro. Se precisar fazer algum tipo de investimento, utilizar isso, né? Então, ele traz para a gente uma primeira situação, que e ele comenta, né? Vamos realizar a comparação das técnicas citadas como exemplo da companhia Anazil Otapots S.A., que é uma esmagadora de soja, situada no centro-oeste do país. As provisões do fluxo de caixa estão apresentadas na tabela 4.2, a gente vai ver a tabela agora a seguir, né? Vamos considerar as informações complementares da empresa, como receita, despesas, fluxo de caixa antes do imposto de renda e também como está aqui na tabela, né? Aí é comentado que, além dessas informações apresentadas, sabemos que o investimento inicial do projeto é R$ 1 milhão, né? E tem uma vida útil de 5 anos, né? Estando totalmente depreciada no final desse período, quando vai ficar sucateada e a taxa do imposto de renda é 25% e o custo de 10%, tá? Um custo de 10%. Tá? Então, essa é a nossa ideia, né? Essa é a nossa visão, e a gente vai ver como que a gente vai fazer esses cálculos, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar um pouco a tela. Acho que melhorou aqui, né?
Então, a gente tem aqui a demonstração, né? Em cima dos dados, né? Então, são os 5 anos aqui. Tem a receita, são dados que foram estudados para ter essa receita em cada ano, as despesas correspondentes, fluxo de caixa 350 nos 2 primeiros anos, 300 no segundo, 250 do 300 no terceiro ano, 250 no terceiro e 200 no quinto. Tem a depreciação, porque o investimento vai ter depreciação, o lucro antes do imposto, ele vai até o ano 4, depois aqui ele vai zerar a parte de retorno, zera, né? O imposto de renda também zera e o lucro líquido também zera. Então, aqui são as informações que a gente tem para calcular os nossos 4 índices, tá? Então, o que ele traz para a gente, né? Ele traz que o valor presente líquido, né? Oi? Aquela receita, ela é estimada o que eu pretendo? Isso, é estimada. Estimada quando que eu você vai pretendo apresentar um projeto, né? Você vai fazer uma... Para que seja aprovado, você vai ter uma estimativa. Agora, você também não pode fazer... Superestimar, né? Chutado, né? Então, você tem que ter... Que acontece na nossa economia, né? Então, quer dizer, você vai fazer um estudo, né? Em cima daquilo que pode realmente estar acontecendo, né? Não é uma coisa... Então, tem que ter uma visibilidade, né? Para que você possa ter uma credibilidade. Você não vai chutar qualquer valor. Aí a direção da empresa aposta em você, né? Aí imagina o que pode acontecer, né? Se você não... Deixa eu ver se eu passei para frente aqui, né? Então, tá aqui. Esses valores aqui, eles são estimados, né? E, claro, baseado num histórico, baseado num estudo. E é bem nessa linha. Claro, se você for colocar qualquer valor para o seu projeto ser aprovado, e depois não vai acontecer essa receita, você vai ter que explicar muito bem, senão você perde o emprego, né? Não tem jeito, né? E aí, baseado nesses valores, né? Então, a gente tem então, a gente vai calcular o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, o índice de lucratividade, e a gente tem como base o custo de oportunidade 10%. Então, aquilo que eu falei, tudo que você for fazer tem que ser acima de 10%, porque você vai pedir R$1 milhão para a empresa. Olha, esse meu projeto, eu preciso de R$1 milhão para começar esse projeto. Aí você vai ter um retorno de 9%, a diretoria vai falar, meu filho, vai fazer alguma outra coisa, porque eu vou pegar esse dinheiro, coloco no banco e tenho 10%. E não corro o risco de não dar certo nessas suas estimativas de retorno de 900 mil, não sei o quê, né? Então, tudo que você for fazer tem que ser acima do custo de oportunidade, que é o custo do dinheiro e tudo mais, né? A primeira, então, a gente tem aquela fórmula do valor presente líquido, que a gente viu lá na matemática financeira, né? Aí você joga o índice de 10% aqui, né? Que é o índice de oportunidade, né? Que é o custo do dinheiro, e você vai chegar num valor presente líquido de 127.770. Quer dizer, a primeira condição foi satisfeita. A gente queria um valor presente líquido, um VPL maior ou igual a zero, a gente está tendo um VPL de 127 mil. Então, esse é o retorno que a empresa vai ter fazendo o investimento de 1 milhão de reais, ela vai ter
esse 1 milhão e ainda vai ter uma lucratividade de 127 mil, né? Quer dizer, é uma lucratividade interessante. A empresa pode pensar em fazer isso, né? Professor, Oi. esse primeiro aí, eu posso dizer que no primeiro momento eu alcancei um bom índice dele, nesse primeiro momento porque eu tenho lá ele dividido em 5 anos. Nesse primeiro ano ele me deu uma rentabilidade boa? Ou ele é o conjunto todo? Não, é o conjunto, né? No conjunto. Porque o que você está fazendo? Ó? Ele tá tendo uma lucratividade. Ó, esse 350 mil é a lucratividade, né? Entendi. Então você vai ter 350, 350, 300. Só que esses valores aqui são valores que você vai ter igual 200 mil aqui. Você vai ter 200 mil após 5 anos, né? Então, o valor presente líquido, o que você faz? Você vai trazer todos esses valores para o valor de hoje. Porque se você somar tudo isso aqui, com certeza vai dar muito mais. Você vai ter 1 milhão, né? Ó, se você, aqui, ó, 350 mais 350, 700. Mais 300, já tem 1 milhão, né? Aqui já dá 1 milhão. Só que a gente tem aquele lado que a gente vem falando desde o início do nosso curso, né, dessa disciplina, que o dinheiro tem um custo durante o tempo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter todos esses valores trazendo para o valor de hoje, que o VPL é valor presente líquido. Então, nós estamos trazendo para cada um deles, né, nós estamos usando essa taxa de 10% ao ano, essa fórmula aqui, a gente está trazendo, utilizando essa fórmula para o 350 mil, trazendo 350 mil para o valor, para o dia de hoje, você já está descontando os 10% do custo do dinheiro. Então, tudo isso aqui, né, trazendo para o valor atual, você ainda vai ter uma lucratividade, pensando no valor atual, de 127 mil. Com certeza é uma boa lucratividade. Você conseguiu ter um giro na sua empresa, né? E ainda teve uma lucratividade de 127 mil. Ah, ok, então, obrigado. Tá? Muito mais do que se você colocasse o dinheiro numa aplicação financeira. Nós vamos ver agora as taxa interna de retorno, como que é em taxa, né? Aqui nós estamos vendo em dinheiro, nós estamos vendo quanto estamos recebendo em dinheiro. Aí a outra taxa interna de retorno que nós vamos ver em porcentagem, né? Então vamos lá. Então, pelo critério de VPL, o projeto deve ser aprovado, pois apresenta VPL positivo. Então, a gente sabe que o VPL maior ou igual a 0, o projeto deve ser aprovado. Então, agora a gente vai calcular a taxa interna de retorno para a companhia, né? Então, a fórmula da taxa interna de retorno é essa daqui, né? Lembrando, a gente não vai se preocupar como vai fazer o cálculo, tem calculadora que faz isso, Excel faz isso, então tem vários equipamentos que podem fazer esses cálculos. O que interessa para a gente é a taxa, né? Aí, a gente utilizando a calculadora HP, com esses mesmos valores, né? Porque a gente já fez o valor presente líquido, agora a gente vai usar os mesmos valores, a gente chegou numa taxa de 15,40 ao ano. E a gente estava trabalhando lá com a taxa de oportunidade 10%. Então, nós estamos ganhando 5% a mais por ano da taxa de oportunidade. Então, também é uma situação interessante, né? E aí ele comenta, pelo critério da taxa interna de retorno, o projeto também deverá ser aprovado, pois a taxa interna de retorno calculada é maior que o custo de oportunidade. Então, é aquilo, né? A gente vai ter a taxa interna de retorno 15%, 15,40%, e o custo de oportunidade é 10%. Então, quando a taxa
de oportunidade, quando o TIR, a taxa interna de retorno, é maior que a taxa de oportunidade, o projeto também deve ser aprovado. Então, o TIR calculado é maior que o custo de oportunidade, 15,40 contra 10%. Então, a gente já teve uma aprovação usando o valor presente líquido, a gente teve uma aprovação usando a taxa interna de retorno, e agora vamos ver com o cálculo do índice de lucratividade. Então, o índice de lucratividade, o que ele faz? Ele pega o valor atual das entradas, né, das receitas, sobre o investimento inicial. O investimento inicial é R$1 milhão, né? A gente vai calcular da mesma forma que a gente fez, a gente vai calcular o valor atual das entradas de caixa, né? Então, ele vai pegar todas as entradas, não vai pegar o lucro líquido, ele vai pegar todas as entradas, né? Jogando como a gente fez no anterior, pegando as entradas de caixa, que é aquilo que realmente entra no caixa, né? Que é o lucro mesmo, aquilo que fica no caixa. Então, ele pega todo o valor, né, e traz para o valor presente. É isso que a gente comentou em algumas taxas, né, que a importância da gente trazer para o valor presente para poder avaliar corretamente, né? Então, a gente tem todos os valores, 1.127.000, trazendo para o valor atual, né? A gente fazendo o cálculo, a gente vai ter 1,13, né? Então, se o índice de lucratividade for maior ou igual a 1, o projeto é aceito, né? Então, a gente tem aqui também que o projeto pode ser indicado como aceito, tá? Então, a gente tem o índice de lucratividade é maior que 1, então o projeto também pode ser aprovado baseado no índice de lucratividade. Então, a gente pode buscar vários índices para poder justificar nosso projeto. Então, isso com certeza, em algum momento da vida profissional de vocês podem precisar disso, né? Pode até ser numa linha de trocar uma impressora do departamento. De repente, vocês têm uma impressora lá que quebra, não sei o quê, vocês vão fazer um trabalho, um estudo, e pode usar qualquer um desses índices para justificar para a empresa que vale a pena comprar uma impressora nova, uma impressora... Hoje a gente quase não usa tanto, mas sempre tem alguma funcionalidade para a impressora, ou ou trocar um computador, ou trocar um computador de todas da área, 10 computadores. Vocês podem fazer um estudo, quanto custa, quanto que vai economizar de manutenção, e fazer alguma coisa desse tipo, usando esses fatores para justificar. Eu tenho certeza, se vocês chegarem com uma proposta para a gerência, para o gestor, mostrando, utilizando esses índices, com certeza ele pode falar que não tem dinheiro para fazer, mas que vai justificar muito, vai dar uma credibilidade maior para aquilo que você está pedindo. Não é que você está pedindo porque você está pedindo, você está justificando para ele que vai ter um lucro, que vai ter um retorno. É para isso que vocês estão estudando, para ser futuros gestores, né? Ou apoiar os gestores. Então, o que a gente tem ainda, né? A gente tem o valor presente líquido, 127.770. A taxa interna de retorno, 15,4. O índice de lucratividade, 1,13. Então, indo por essa linha, a gente pode observar que, ao trabalharmos com um projeto de investimento, a aplicação dos métodos de avaliação econômica de investimento é realizada de maneira simples, apresentando como característica marcante a coincidência das decisões do projeto. Quer dizer, os
os 3 fatores que foram analisados comprovam a probabilidade ou o interesse de aprovação do projeto, tá? Alguma dúvida, pessoal? Aqui não, professor. Mas uma pergunta. A gente consegue aplicar esses 3 índices se for avaliar uma franquia, por exemplo, para poder investir numa franquia, professor? Claro, claro. É uma boa oportunidade para fazer. Vamos supor que você vai comprar uma franquia com 300 mil reais, né? É. Você vai ter lá, esse vai ser seu investimento inicial, né? É. Aí você tem que estimar mais ou menos uma ideia de prazo que você espera você retornar. A gente Payback, trabalha mais ou menos com 3 anos, né? 36 meses. Então, a partir daí, você começa a imaginar, porque o franqueador, né? Ele vai te dar uma visibilidade de retorno, tá? Sim. Ele vai te dar um ganho e ele vai te mostrar quanto que você vai ter de lucratividade. A partir daí, você tem que buscar, né? Bom, Sim. se eu fosse aplicar esses 350 mil no banco, né? Colocar numa aplicação que te dá 0,7% ao mês, que deve dar alguma coisa em torno de 8, 9 por ano, né? Você teria que ter um retorno, primeiro um TIR, né? Desse investimento, dessa franquia, teria que ser uma lucratividade maior que 8, 9 por ano. Entendi. Tá? Então, aí você vai pegar aquilo que você imagina em 3 anos, quanto que você vai ter de lucratividade, você vai trazer, utilizando os 7, 8% ao ano, você vai trazer para o valor presente. Ele vai ter que dar um VPL maior que 0. Né? E o índice de lucratividade é a mesma coisa. Você vai somar todos os valores que vai entrar no seu caixa, você vai trazer para o valor presente e fazer a divisão, utilizar a fórmula. Isso é bem tranquilo. Muito provavelmente, né, se você for conversar com o franqueador, muito provavelmente ele vai te dar esses cálculos aqui já feitos. E quando ele dá esse payback de 3 anos, geralmente eles ficam dando assessoria para poder provar esses 3 anos, né, professor? Ah, claro, eles fazem isso, né? E para eles até a continuidade, né? Até porque você tem o ROIT, né? Então quanto mais ele provisionar e acontecer, melhor é para eles, né? Para eles é importante que a franquia está aí também, né? Que seu faturamento seja alto, né? Para que eles tenham consegue vender know-how para outras pessoas que chegam lá, né? E para eles é importante o lado de você não parar no meio do caminho. Para eles é importante que você leve para frente o nome da empresa, tudo. Então, eles fazem de tudo. Existem algumas regras. No tempo passado, eu já andei verificando alguma coisa de franquia, né? Mas eles são mais ou menos, são um pouco leoninos, né? Então, eles têm algumas regras que você tem que seguir, né? E tem que ver bem antes de entrar numa franquia. Você já usa o nome deles, né? Mas você tem que tomar bastante cuidado, conversar com outros franqueados para ver como que a coisa funciona, né? Como que é o relacionamento deles, né? Então, eu fiz um estudo, eu até achei interessante a ideia dessa franquia. Era uma escola, né,
para o pessoal que faz a parte de pedreiro, a parte de encanador, azulejista. Era um negócio bem interessante, né? E aí eu fui. Legal, legal. E aí eu até fui eu fiz contato, era uma empresa do, do centro de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Era uma empresa de Ribeirão Preto. Eu fiz contato com o pessoal e eles me indicaram uma franquia que ficava ali perto no final da João Dias, né? Ali em Santo Amaro, né? Eu visitei e tal, conversei com o pessoal e eles me deram tudo. Só que era aquilo, eu não podia montar onde eu queria, né? Eles já têm Padrão, né? Não, e tem Eles que escolhem, eles já né? têm mapeado, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? E aí eu não podia montar onde eu queria, né? Então eles queriam que eu montasse no Ipiranga, né? Como eu moro em São Caetano, eles queriam que eu montasse no Ipiranga. Eu queria montar alguma coisa no ABC, né? Mas no ABC já tinha um franqueado, não sei o quê. Mas eu fui lá visitar, eu vi todos os planos, tudo. Então, é um negócio para você. Franquia é interessante porque já tem o nome, mas você tem os custos de propaganda, é como morar num apartamento, né? Você mora num apartamento, você não quer que o pessoal faça uma academia no seu apartamento. Vai numa, você vai numa reunião de condomínio, 90% que é uma academia, você vai ter que pagar, né? Ah, agora vamos pintar o prédio. Então, a franquia é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, você tá no grupo, você tem que entrar no bolo, você tem as despesas. O pessoal, olha, tem uma taxa de propaganda. Não quero propaganda, não. Você está no grupo, você tem que pagar, entendeu? Pagar, não tem como, né? É. A padronização, principalmente, né, pô? Padronização e muito mais. Imagina você pega uma franquia do McDonald's, do Burger King, que aí então é uma padronização maior ainda. Uma padronização não só no Brasil, uma padronização mundial, né? É verdade. Não, mas é interessante, como eu vi, sempre já era para eu ter perguntado na aula passada, que às vezes eu começo a olhar algumas coisas assim, né? Como a título até de curiosidade, para saber como funciona, porque eu vejo algumas coisas assim, eu falo, poxa, você tem que entrar em um padrão, e às vezes você até passa alguns meses fazendo o curso, para depois você realmente ir. Só que tem a parte positiva e a negativa. E a negativa tem essas coisas de não ser, na maioria, não ser onde você quer. É. Boa parte dessas franquias que já tem um renome, elas quase todas são assim. Não é onde você. Não, ele tem. Inclusive, vamos dizer, a parte de prateleiras que você vai fazer, você fala, não, olha, eu tenho. Meu sogro é carpinteiro, não. Tem que ser na carpintaria deles, porque ele já tem um padrão, né, tem um padrão de imóveis, tem um padrão. Então é bem complicadinho, você não consegue sair muito fora. Entendi. Mas legal, professor. Obrigado. Mas vale a pena. Tudo que você for fazer, vale a pena você fazer uma análise com relação ao investimento. E o mais legal, né, é você usar esse tipo de análise para justificar um projeto, né? Então, eu sempre usava a parte do payback, né? Que eu trabalhei muito tempo na gestão de TI, né? Então eu sempre usava o payback para mostrar o retorno do investimento, né? Então, o exemplo que eu dei da impressora, eu tenho uma impressora que quebra muito, mas eu vou comprar uma impressora tal, vou alugar uma impressora tal, a gente vai ter o retorno do investimento em tanto tempo, tal. Então, porque você não pode chegar para o gestor e falar assim, olha, eu tenho que trocar essa impressora.
eu tenho que trocar os micros da empresa, por exemplo, né? Porque se você trabalha numa indústria, o presidente, diretor, o que ele enxerga? Ele enxerga tudo que for investimento, fazer o investimento na fábrica, né? Ele não vai querer trocar um micro do escritório, né? Se você trabalha por exemplo, num supermercado, né? O diretor, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer mexer, não, a gente precisa fazer um rearranjo das prateleiras, colocar empilhadeira. Ele não vai nunca querer investir muito nos computadores do escritório. Vocês do escritório se virem. Então, às vezes a gente, como gestor, a gente precisa mostrar o ganho, precisa mostrar o que está impactando, porque muitas vezes você tem um computador que só quebra, né? E você tem um funcionário que ele fica parado pelo computador quebrado. Então, tudo isso é o lado da gente, de gestor, ou mesmo se é coordenador, se é supervisor, você tem que ter essa visão para poder justificar. Porque senão o pessoal, a diretoria só vai ver o lado do negócio, só vai ver o lado operacional, não vai ver aquilo que apoia as áreas administrativas, as áreas que são as áreas de staff da empresa, né? Então, por isso a gente tem que ter esses artifícios, esses índices para justificar aquele investimento. Então, a gente tem que buscar quanto que custa um funcionário parado, quanto que custa um cliente reclamando porque você não tem equipamento ou que você não consegue atender bem porque o funcionário ficou parado, quanto que custa na época. Hoje a gente tem muito contato por WhatsApp, por internet e tudo mais, mas a gente precisa investir nisso. Não adianta a gente ter um negócio, divulgar um site, não sei o quê, e a gente não tem a infraestrutura por trás, né? Então, tudo isso é tudo justificável através desses índices. Por isso que tem essa disciplina para vocês, né? Então, com certeza, uma hora vocês vão se deparar com uma necessidade de fazer uma justificativa, tá? Então, guardem o material, né? Que vai precisar usar, tá? Aí eu trouxe para vocês, né, algumas coisas ligadas à parte de notícias, né, ligadas a ações, ligadas a investimento, né? Então, uma coisa que tá correndo entre ontem e hoje, né, foi o teste, né, da vacina do Covid, que na terceira fase o pessoal teve um resultado em cima de 90% de aprovação e tudo mais, né? Então, o que acontece com isso quando tem esse lado? As empresas ligadas à farmacêutica, à vacina, as ações sobem, né? Então, eu trouxe aqui um artigo que saiu hoje, né, na revista Exame, né, falando isso, né? Então, o que ele fala? O efeito da vacina, né, e balanços dão o tom do Ibovespa e caminha para a sexta alta seguida, né? Então, a euforia diminuiu, né, porque hoje apareceu um cara lá que estava na turma de teste que morreu, né? Mas, na verdade, ele não morreu por causa do... Depois saiu outra notícia, não morreu por causa do teste da vacina, mas morreu porque quis se matar, sei lá, né? O cara se matou, né? Mas tem essa euforia da empresa que está testando a vacina e deu resultado bom, né? Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, eu estou trago algumas notícias para estimular vocês a buscarem informações, né? Então, o que ele traz nessa notícia? Ainda impulsionada pelos resultados preliminares da vacina
desenvolvida pela Pfizer, a Bolsa caminha nessa terça-feira pelo sexto pregão consecutivo em alta. Com isso, investidores seguem em busca de ações que mais sofreram durante a pandemia, como de bancos e petrolíferas, em detrimento a papéis como vencedores durante o período de isolamento. Então, o Ibovespa subia 1,66 para 105 mil pontos, impulsionado principalmente pelas ações da Petrobras, e avançam mais de 5% dos grandes bancos que também sobem, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem uma notícia de uma das ações da Pfizer, que é a farmacêutica, as bolsas sobem tudo, né? Então, independente de ser a sua vacina, né? Então, o que ele comenta mais? Com otimismo sobre o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, investidores seguem desfazendo posições em empresas tidas como vencedoras no período de maior isolamento social. Entre elas estão os papéis de empresas de tecnologia, supermercados e e-commerce, que figuram entre as maiores quedas da bolsa. Quer dizer, na época da pandemia, as empresas de tecnologia, supermercados e e-commerce estavam altas. Agora o pessoal, apareceu agora as farmacêuticas que estão trabalhando com a vacina e sobe as ações. Então, vocês veem que esse mercado é muito volátil, aquilo que a gente comentou num pedaço do nosso curso lá no começo sobre os riscos, né? Então, investimento em bolsa é bem nessa linha de risco, né? Aí eles comentam ainda nessa notícia, né? Na bolsa, nem mesmo o resultado do Magazine Luiza, que voltou a apresentar recorde de vendas e crescimento de mais de 100% no e-commerce, ajudou a impulsionar os papéis de varejistas digitais, que chegam a figurar entre as maiores quedas na bolsa. Quer dizer, na época da pandemia, as empresas, as varejistas digitais que vendiam pela internet e tal, agora a coisa está equilibrando, mas Magazine Luiza está encabeçando e não recorde de 100% no e-commerce, né? Além do efeito da vacina, investidores também repercutem as recentes movimentações da política americana, né? Quer dizer, a eleição do presidente nos Estados Unidos também movimenta lá nos Estados Unidos e sobra para a gente aqui também, né? Por lá, o líder da maioria do Senado, o McConnell, endossou o coro de Donald Trump e não reconhecer o Biden como o novo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso repercute num aceita, não sei o quê, e as ações vão caindo ou vão movimentando, né? No Brasil, o impasse sobre a aprovação do orçamento para 2021 segue preocupando o mercado local. Na véspera, o vice-presidente Mourão chegou a alertar que o atraso na aprovação pode resultar no rebaixamento da nota do Brasil por ausência do rating, né? Segundo Mourão, o orçamento do próximo ano, que costuma ser aprovado no fim de dezembro, deve ficar só para abril do ano que vem. Quer dizer, tudo que é movimentação, o pessoal utiliza tudo que é informação para poder ter a movimentação na bolsa, né? Então, a parte que é uma das notícias que eu queria comentar é essa, mostrando que, dependendo da situação do mercado, agora as empresas farmacêuticas crescem, né? E na época da pandemia, as empresas de e-commerce cresceram. Então, para vocês verem como o mercado de ações ou de bolsa, ele é volátil, ele é de risco, né? Então, faz parte também do nosso lado de análise de investimento, né? Se você precisa pensar muito antes de aplicar na bolsa, né? Precisa estudar bastante, ter bastante estudo.
Uma outra notícia que eu trouxe também, o Brasil está prestes a deixar o grupo dos 10 maiores economias do mundo, né? O Brasil estava dentro das 10 maiores economias do mundo. Então, o país deve cair do 9º para o 12º lugar nesse ano. Ele chegou a ocupar a 7ª posição em 2011 e a pandemia foi uma pá de cal sobre o cenário bastante prejudicado. Quer dizer, o cenário já não estava bom e a pandemia veio para prejudicar mais ainda, né? Em 9º lugar, com maior produto interno bruto em dólares, né, o PIB, o país deverá cair para a 12ª posição ainda nesse ano, segundo os dados do Fundo Monetário Internacional, o FMI, compilados por pesquisadores Cláudio Considera e Marcel Balaciano, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Né? O Brasil chegou a ocupar a 7ª posição em 2011, quando o valor do seu PIB em dólares ficava atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Quer dizer, a gente estava super bem em 2011. Né? Naquele ano, algumas consultorias chegavam a prever que a economia brasileira passaria, o Reino Unido, né, a britânica, ainda muito impactada pela crise financeira global de 2008, que não se concretizou. Quer dizer, o Brasil estagnou no 7º e não conseguiu ir para frente. Né? Tudo voltado à economia do governo e tudo mais, né? O estouro de vários problemas do governo, né? Como a taxa de crescimento baixa e muito aquém dos seus pares do BRICS, né? Vocês lembram o que é o BRICS? Quais são os países que compõem o BRICS? Não. Brasil, Rússia, Índia, China, não, China? China, Brasil, Rússia, Índia, China. USD? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza, é isso aí. Usem a internet, gente. É isso aí, parabéns. Então, o que ele fala? Com a taxa de crescimento baixa, muito aquém dos pares, né? Quer dizer, todas as empresas, o BRICS é o grupo de empresas, de países que estavam crescendo, né? O Brasil não foi capaz de manter a colocação. A pandemia do coronavírus foi a pá de cal sobre o cenário ainda prejudicado, né? Mais prejudicado. Não sei se dá para ver bem aqui, né? Mas aqui tem 2019, 2020, Estados Unidos, o produto interno bruto 21,4 trilhões. Em 2020 ele caiu um pouco, né? A China em segundo, apesar da pandemia, em 2020 a China cresceu. O Japão caiu de 5,1 para 4,9. A Alemanha de 3,9 para 3,8. A Índia 2,9. Aí ela caiu para 2,6. O Reino Unido passou na frente, né? E aqui a gente tem, o Brasil estava em 9º e agora ele vai cair para 12º na economia. Então, esse é um estudo feito por esses economistas, tá? Então, é tudo isso que a gente até no começo da aula estava falando com o Eduardo, né? Mas essa queda da economia, aquilo que a gente sente mesmo no nosso dia a dia, né? O principal fator que leva o Brasil a recuar 3 posições é a desvalorização cambial, né? Quer dizer, a gente está com o dólar a 5,3, 5,4, né? A comparação do nosso dinheiro com a moeda americana
que antes de tudo é fruto de problemas internos, como o momento político conturbado e as incertezas quanto ao nosso futuro fiscal, que fizeram o risco do país aumentar. Quer dizer, a gente tem problemas internos, não consegue caminhar com investimento, a nossa parte fiscal é muito complicada, precisa se ter uma organização do nosso sistema fiscal. Então, tudo isso faz com que o risco do país fica alto, os investidores do exterior não investem no país, né? E a gente acaba não tendo uma movimentação e o produto interno bruto acaba caindo, né? Aí ele comenta mais nessa notícia ainda, que o real já se desvalorizou 40% em relação ao dólar desde o fim do ano passado, e para 2020 as previsões coletadas pelo Boletim Focus do Banco Central apontam para uma queda pouco acima de 30%, quer dizer, a gente deve ficar nessa faixa de desvalorização do dólar, né? Mesmo assim, a situação poderia ser pior, já que as piores previsões sobre o tombo da economia que poderia levar esse ano, feitas no começo da crise do coronavírus, não chegam a se concretizar, graças ao auxílio emergencial de R$600 pago a 65 milhões de brasileiros. O FMI esperava um tombo de 9% do país, e aí a gente deve ficar numa queda de 5%, né? Graças a essa ajuda financeira do governo. A desvalorização cambial vista nesse ano foi muito grande, o que impacta mais a posição do país do que a queda do PIB, embora seja um dos países que mais vão encolher em 2020. Então, quer dizer, o país deve encolher mesmo, e a gente já está sentindo, né? O economista ressalta que, mesmo desconsiderando a desvalorização cambial, por esse critério, não devemos desconsiderar a desvalorização acentuada, que é efeito da má performance da própria economia, levada por desconfianças e incerteza em relação ao futuro. Então, isso aqui, desconfiança e incerteza, é o que derruba bastante o nosso lado da credibilidade do país, né? A desvalorização cambial é fruto dessas mazelas, né? Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Professor, Oi. aqui tem um pouco também, assim, eles pegaram, a gente fala alguns critérios, mas nós temos uma parte interessante e, ao mesmo tempo, a gente fica chateado por ter que funcionar desta maneira. A sociedade, principalmente a classe menos favorecida, ela teve que se virar e aprendeu a se virar, né? Haja visto que o número de pequenos e micros e empreendedores aumentou assim absurdamente. Por quê? Porque não se pode ficar parado esperando o governo, aquela coisa, esperando a chuva vir, que ela não vem diante de todas essas coisas que foi falada. E o nosso índice maior, que chama-se corrupção, isso é o que mais acaba com a nossa economia. Nós temos todas as fontes de recurso, era para a gente estar melhor, porém, a indústria da roubalheira, ela tomou uma proporção exacerbada e está acabando com tudo, né? E essa questão também do dólar de 40% é sentida por quê? Porque no nosso bolso, a cada vez que a gente vai no mercado, né, a gente percebe que o nosso dinheiro já não alcança como alcançava algumas coisas, alguns itens que são os básicos nossos, né, de sobrevivência. Esse é um ponto interessante, né? Porque o dólar alto, o que ele faz? Ele facilita a exportação, né? Então, o pessoal, o que acontece com muita coisa, por exemplo, com relação ao óleo, né? Óleo de cozinha, né? Fica muito, o produtor ganha muito mais se ele vender a soja ou
ou que ele vendesse mesmo óleo para fora do país. Por quê? Essa diferença do dólar é um ganho tremendo para ele, esse ganho de 40%, né? Então, é um ponto interessante, né? O que a gente teve com relação ao arroz também, quer dizer, tudo compensa com esse parte do dólar, compensa o país exportar, né? Compensa os produtores exportarem. E aí o que acontece? Falta produto no mercado, né? E aí a lei da oferta e da procura, o que vai acontecer? O pessoal aumenta preço. Esse todo o ponto. Mas tudo decorrente ao dólar alto, né? Porque quem está vendendo, quem é produtor, ele nunca vai pensar, não, vai ficar preocupado com o país, ele vai querer ganhar dinheiro, né? Então essa é uma causa. Também tem todo esse lado, o que pega muito esse lado de corrupção está enraizado no nosso país, né? Então, quer dizer, não tem jeito. Você vê, o que o pessoal está brincando agora com relação à eleição? Você vai reeleger o que roubava ou você vai votar no novo para roubar, para ter um cara que vai roubar novo? Está enraizado, né? Vocês já devem ter visto essa piada, né? Então, E tem outra coisa, professor, também. O pessoal que produz também, né? Praticamente é obrigado a exportar, até porque os insumos também para ele ter essa produção é tudo cotado em dólar também, né? Então aumenta também o preço para produzir, então ele é obrigado a vender também. Tem poder... isso também, né? Para poder ajustar. Você está certo, você tem razão nisso. Porque você precisa, se você não ganhar, os insumos você vai pagar em dólar, porque às vezes você tem que importar os insumos, né? Certíssimo, é isso mesmo. Alguma coisa adicional? Deu para ver também a dependência do mundo todo da China, né? Que depende tudo da China, porque nesse ano só quem se deu bem, né? Quem cresceu o PIB foi só a China, o restante tudo caiu pouco, alguns caiu menos, né? Mas todos eles caíram. E a China, né? O que acontece? Eles acabam ainda ter essa. Mas vocês devem ter visto algumas coisas que o pessoal está saindo um pouco da China, né? A parte de componentes, o pessoal está deixando de ficar na dependência da China, porque não pode ficar dependente de um só produtor ou de um só fornecedor, né? Professor, mas eu acho que não é só por isso que o pessoal está querendo se afastar da China. Eu acho que também tem o receio do corona. Isso sim, esse tem o lado do corona, né? Mas também o que aconteceu quando a China, porque na China ela foi a primeira a fechar, né? Parar, as pessoas deixarem de trabalhar e tudo mais. Então, fechou todas as fábricas, pararam de produzir, né? E o caso dos componentes, né? Então, a gente teve, logo no começo da pandemia, fevereiro, que ainda não tinha chegado no Brasil, as empresas de eletroeletrônicos, a LG, a Samsung do Brasil, pararam, porque não conseguia trazer componentes da China para poder fabricar televisores, LG, Samsung computadores e tudo mais. Por quê? Porque todos os fabricantes começaram a ver que produzir na China há um tempo atrás era vantajoso porque era barato, os chineses trabalhavam de segunda a sábado muito, então eles produziam muito, né? E ficava barato, mesmo com todo o custo de importação, ficava bom. Só que o que aconteceu? Eles nunca imaginaram que poderia acontecer alguma coisa como a pandemia. Aí
parou o país, parou a China, e todos os outros em volta pararam. Então, hoje, o que as empresas produtoras de automóveis, a Hyundai e todas as japonesas e tudo mais, eles estão escolhendo não só um fornecedor, mas vários fornecedores no mundo, né? Então, espalhar um pouco para não ficar dependente de apenas um produtor, né? Então, vocês vão ver nos próximos anos que vai cair um pouco dessa dependência da China e também o faturamento da China vai cair também, né? Que se for pensar que nem um gestor, é mais prático mesmo, porque se você não conseguir de um lugar, você tem dos demais. Não fica preso num só fornecedor. Não ficar preso num só. É aquele negócio a gente fala não colocar todos os ovos numa cesta, né? É mais ou menos essa linha mesmo. Legal, então? Legal. Então, aquela nossa famosa atividade, né? Aqui o link da aula, vocês colocam 2 pontos importantes, né? Então, é bem legal, os comentários de vocês são interessantes, porque dá para ver aquilo que vocês pegaram da aula, aquilo que vocês acharam importante, aquilo que... Então, é bem legal esse comentário de vocês, tá? Então, comentem aquilo que vocês acharam legal, aquilo que... E a gente vai caminhando. Na próxima semana, a gente não tem parte da matéria, mas eu vou trazer algumas coisas para a gente discutir, alguns artigos para a gente apresentar sim, e a gente discute e troca um pouco de ideia, né? Vou ver se eu trago também vou ver se eu faço alguma atividade para a gente de repente dar uma revisada em alguma coisa, algum índice, alguma coisa que a gente viu, tá bom? Oi, pode falar. Você vai disponibilizar esse link no grupo lá do WhatsApp, não? Vou, eu passo lá já passo no grupo. Obrigado, boa noite, professor. Tá bom? Então, gente, obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor.